Essa é muito boa. Vamos lá. Quando é que a pedra atinge a imagem nos seus 10 dedos? Quando é que a pedra atinge a imagem nos seus 10 dedos? Vamos ver? Vamos ver a escritura primeiro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão. Não a montanha, foi a pedra. A qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, que é o sistema de Satanás, não é? O cosmos, a ordem política, econômica, social de Satanás, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte. Então, pedra, monte e depois enche toda a terra. Primeiro aparece só uma pedra, um pedaço. Vamos ver realmente se nós sabemos o que nós estamos falando aqui. Outra coisa que vale a pena ressaltar desse verso, aqui essa ouro, prata, cobre, etc., não está falando de pessoas. Aqui, foi extinguido, foi extinto, foi aniquilado. Não está falando de pessoas. Aqui é a ordem social do mundo. Fascismo, nazismo, democracia, comunismo, vai sumir tudo, vai desaparecer. Que é o que representa esses metais. Não está falando de pessoas. Muito bem. Para não fazer a escritura contradizer. Não, aqui diz que vai acabar, não vai ter nenhum... Não está falando de gente, está falando dos cosmos, a ordem social. Muito bem. Agora, olha aqui, ó. Eu falei da pedra, falei da montanha e depois enche toda a terra. Olha que bonito isso aqui. No final desta era, Daniel, no capítulo 2, no verso 34 e 35, ele observou esta imagem com grande consideração, e ele observou ela até que uma pedra foi cortada de uma montanha, sem mãos, e ela rolou e feriu a imagem nos pés e a quebrou. Deixa eu falar algo mais importante para vocês aqui. Ontem eu estava falando com o pastor Maia. Sabe uma banda de rock chamada Rolling Stone? Rolling Stone é uma blasfêmia, sabe por quê? Essa é a Rolling Stone, bem aqui, ó. É uma pedra que rola e atinge a imagem. Mas esses blasfemos, isso aí parece mais zumbi do que ser humano, essas bandas de rock do fundo dos infernos, Rolling Stone, essa banda, toma esse nome como achando que essas músicas infernais de rock and roll dariam fim ao reino de Deus que está sendo estabelecido agora, a esta mensagem, que daria fim aos jovens que creriam nessa mensagem através da sua influência moderna do seu rock and roll. Não, nós somos as Rolling Stones, as pedras rolantes. As pedras rolantes que põem fim nesse império de Satanás. Sim, somos nós. Nós somos a Rolling Stone. Muito bonito isso, né? O diabo pode pegar os títulos e dizer que é o rei da terra e que mas ele é no lugar de o Vicaris Filidei. Não, nós somos a Rolling Stone. E nós estaremos aqui, não vai ser rock and roll que nós vamos tocar no milênio, não, irmão. Nós vamos tocar hinos da glória, hinos celestiais. E aí nós vamos ver qual é o ouro que vai ficar na nossa frente, qual é o cobre, qual é o bronze, qual é o ferro, qual é o barro. Aí nós vamos ver quem é o Rolling Stone. Nós vamos ver quem é que vai atrair 1 milhão de pessoas para as orlas lá no Rio de Janeiro. Um show de graça. Nós vamos fazer show de graça aqui também no milênio. Pode ficar tranquilo. Nós cantaremos os hinos de Sião de graça e atrairemos milhões de pessoas, pagãos que nunca ouviram a fama de Cristo, virão para ouvir esses hinos que nós temos agora. Vão, irmão. Vão ouvir, vai ser maravilhoso. Eu já vi essa cena. Ninguém vai arrancar de mim. Eu já vi esse negócio, irmão. É maravilhoso demais. Mas vamos voltar aqui no nosso texto, senão nós vamos desvirtuar. Rolling Stone, né? Olha, e ela rolou e feriu a imagem nos pés e a quebrou. Agora, nunca acertou ela na cabeça, acertou ela nos pés. Isso foi no tempo do fim, no tempo daqueles 10 dedos, vocês notaram? Exatamente aqui, antes do senhor Eisenhower sair, o último protestante da América na presidência, o qual eu duvido que vai ter outro. Mas, só para mostrar isso, para que as pessoas despertem, quando ele se encontrou lá na última reunião, que eles se encontraram com a Rússia, havia 5 países comunistas representados e 5 países ocidentais. O senhor Khrushchev era o cabeça dos países orientais e o senhor Eisenhower era o cabeça dos países ocidentais. E Khrushchev, pelo que entendo e me foi dito, na língua russa Khrushchev significa barro e Eisenhower significa ferro. Olha aí, ó, os dedos
Olha os dedos da imagem. Onde é que nós vamos bater? Essa pedra vai bater. Em inglês, aí está o seu ferro e barro que não se misturam, e ele puxou o seu sapato e bateu na mesa com ele, e tudo mais. Não mistura. Olha aí, ó. Olha que bonita essa parte aqui, ó. Mas foi nos dias desses impérios que a rocha, a pedra que foi cortada de uma montanha sem mãos, feriu a imagem nos pés. Agora, cortada de uma montanha. Deve ter sido cortada de uma montanha de pedra. Foi cortada de uma montanha de pedra. Agora, notaram? Olha aí, meus amados. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a igreja das 7 eras. Então, um grupinho que é extraído das 7 eras, um grupinho pequeno, é essa pedra. Essa pedra, que compõe essa pedra de coroa, Cristo e a perfeição de sua noiva. A perfeição é só o grupo final, meus amados. Hebreus capítulo 11. Eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Pedra, revelação, noiva. E quem é que bate na imagem? E quando é que isso acontece? Isso, agora vai entrar a discórdia, talvez, não é? Ou a controvérsia. É na segunda vinda ou é na terceira vinda que essa pedrinha dá nos dedos? Nós vimos aqui, meus amados, essas nações estão todas aqui no regresso da noiva depois dos 3 anos e meio. Elas estão todas aqui. Elas vão ter que encarar essa pedra, essa pedrinha. Eles vão ter que encarar essa pedrinha. Sim, Apocalipse 19, aparece ele com um grupo pequeno. E ele vem para quê? Para julgar e para batalhar. E para ferir essas nações. E para aniquilar o sistema de Satanás. Todas as ideologias, essas religiões falsas, essas igrejas que hoje garganteiam, serão destruídas pela espada que sai da boca daquele que está sentado no cavalo branco e daquele grupinho que também tem a espada e pode chamar por bilhões de moscas, se eles quiseram. Ou o que quer que fossem, que queiram fazer. Vamos ver aqui. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O profeta lê Hebreus 11. Aí ele diz, entendem? Essas pessoas que morreram aqui, ele estava no quadrinho mostrando a pirâmide. Estão dependendo e esperando em nós. Então esta igreja tem que chegar à perfeição para poder trazer a ressurreição, mas não para só na ressurreição. Tem que fazer o julgamento também depois dos 3 anos e meio. Olha, volta aqui um pouquinho. Olha, o profeta disse o seguinte, ser perfeito é cumprir toda a palavra de Deus. A palavra diz que nós temos que julgar e batalhar. Então, para eles serem perfeitos, nós temos que passar pela ressurreição, subir, descer, passar pelo julgamento, pelo combate final. Isso é ser perfeito, que o profeta disse no livro das Eras, bem aqui, ó, não lembro a página, que ser perfeito é cumprir toda a palavra, não só ressuscitar, não só trazer a ressurreição, mas trazer o julgamento, trazer a batalha, trazer o novo reino, isso compete a nós. Compete a nós trazer o novo reino. Ai, que coisa maravilhosa. Meu Deus, meus amados, meu Deus. Eu disse para vocês, eu nunca mais vou ser o mesmo depois que eu conseguir ver isso, essa imagem. Mas tudo bem, vamos lá, deixa a empolgação para lá e vamos falar da lição aqui, não é? Essas pessoas dependem. Então, esta igreja vejam, está ficando menor, na minoria. É muito mais fina a ponta do que isso. Ele estava desenhando a pirâmide. Mas apenas para desenharmos aquele cruzado ali, aquela divisão entre a montanha e a pedrinha. Vejam, chega aqui em cima na ponta de uma agulha, até que a igreja, na minoria, tem que chegar a um tal ponto que seja o mesmo tipo de ministério que este deixou. Porque quando esta pedra de coroa retornar, ela tem meio que um encaixe aqui, onde vai se assentar bem ali na pirâmide. Literal é assim. Não é apenas uma tampa que vem e desce em cima. É como que uma flange tem que se encaixar lá, pois tem algo ali para repelir a água. E quando vier, esta igreja tem de estar cortada, desbastada certinho para encaixar ali. Todas essas demais pedras na pirâmide estão postas tão perfeitamente... Opa, deixa eu colocar aqui. Todas as demais pedras na pirâmide estão postas tão perfeitamente a tal ponto que não dá para você correr uma lâmina entre elas. Pesam toneladas, postas lá. Como que puseram elas lá? Não sabem, mas elas foram construídas. E aqui em cima, quando a tampa da pirâmide vier, a própria pirâmide, o corpo de Cristo terá de estar desbastado, não apenas com algum credo e doutrina, ou alguma coisa ou outra que já passamos, terá que ser tão perfeitamente como Cristo, olha, a tampa. A tampa. Quem é a tampa?
É Cristo sozinho ou é um grupinho junto com ele que tem o mesmo ministério? Terá que ser tão perfeitamente como Cristo, a tal ponto que quando ele vier, ele e aquele ministério se encaixarão certinho juntos, tá vendo? Então virá o rapto, a ida para o lar. Olha o que o profeta está dizendo. Claro que é do lado de cá. Essa perfeição chega, tem o mesmo ministério, sobe e esse ministério continua do outro lado. Porque ainda faltam profecias para se cumprir do outro lado, meus amados. A coisa não se encerra com o rapto. Nós temos que julgar, nós temos que batalhar, nós temos que instituir o reino, etc, etc. Vamos ver se realmente tem um grupinho lá que está encarando esses 10 reis. E olha, se está encarando esses 10 reis, nós já sabemos quando acontece. Não é na segunda vinda. Porque a segunda vinda é um rapto secreto. Não vai ser. Não, o diabo nem sabe quem é. Como é que esses reis saberiam quem é? Eles nem sabem quem é. Dá uma olhada aqui. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Esse tem o mesmo intento. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ó, Apocalipse 19 aí. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Não é só chamado. É chamado, eleito e fiel à palavra. 100% da palavra. Julgar, batalhar. Ninguém pode julgar nenhuma outra era sem que nós cheguemos primeiro à perfeição e provar que nós temos a justiça, como santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Mas nós temos que chegar a essa perfeição para que o restante do grupo possa ter a mesma glória. Não é? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. A batalha vai ser... colocaram intensa aqui, eu não gostei muito dessa tradução, porque no inglês diz assim, a batalha vai ser quente e pesada. Intensa ficou meio vago. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus, não dos 4 cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. Olha aí, ó, voltando já. Isso aí é voltando, um pequenino remanescente. Então não é toda a montanha. O que ele está fazendo? Aí diz aqui, ele também tem um nome, mas não morte, a palavra de Deus. Escrito exatamente na sua coxa aqui, a palavra de Deus. Essa é a única vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna que há. Ele tem escrito vida, cavalgando um cavalo branco. E aqui está um homem com 3 diferentes poderes misturados, chamado morte. Isso é na volta, meus amados. Congregando seus representantes terrenos. E Cristo está congregando seus súditos nascidos do céu, santos. Este tem morte escrito sobre si, e Cristo tem vida escrito sobre si. Olha esse parágrafo. Os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos, são chamados os escolhidos antes da fundação do mundo. Eles são fiéis à palavra. Ufa! Gostei disso. Chamados, escolhidos antes da fundação do mundo, então fiéis à palavra pela escolha deles e completamente estimulados com o vinho novo e o azeite, cavalgando juntos, descendo para encontrá-lo. Descendo da onde, meus queridos? Descendo para encontrar quem? O diabo no cavalo baio. Descendo, não subindo. Eles sabem, e onde é que está contido isso? Eles sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve. Mais um pouquinho aqui. Olha essa. Blasfemou deles, dos santos, ao dizer que eram intercessores e for-lhes permitido fazer guerra aos santos, e venceu durante as eras negras. Queimou-os em estacas, deu-os de comer aos leões, matou-os de qualquer modo que pôde, e deu-lhes esse poder sobre toda tribo, língua e nação. Nunca se tornou assim em Roma, até que a Roma pagã se converteu na Roma papal, e o poder católico se propagou pelo mundo, fez a Igreja Católica Universal. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Não toques no meu azeite e no meu vinho, tá vendo? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Volta aqui para mim. Essa é uma promessa para a igreja, presta atenção, e tem que ser cumprida. A igreja falsa matou 68 milhões de cristãos durante as eras pela espada. Então, agora eles, como vingança da parte de Deus, terão que morrer também pela espada. Quem mata a espada tem que ser morto pela espada.
Apocalipse 19, ele desce com a espada saindo de sua boca. Vocês entenderam? Para cumprir também isso aqui. Então, as profecias não terminam com o rapto, meus amigos. Olha o tanto de coisa que tem pela frente. E a igreja, essa é a igreja do dia final, não estou falando das 7 eras, tem que cumprir coisas que nem eles cumprirão. Eles dependem de nós para alcançar aquela perfeição. Voltemos ali. Agora, vimos que ele vinha ontem à noite com sua grande espada para matar, lá no segundo selo, né? Verificamos que ele também é morto com a espada da palavra. A palavra de Deus, penetrante espada de 2 gumes, o mata, o lança por terra. Se você duvida disso, leia o último versículo de Apocalipse 19, que eu não vou ler para você. Espere até que aqueles 7 trovões façam... Olha, de novo, o que os 7 trovões têm a ver com essa espada? Espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes. Daquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la ali, ela cortará vigorosamente. Eles podem fechar os céus, eles podem fechar isto ou fazer aquilo, o que quer que queiram. Glória. Ele será morto. Ele será morto pela palavra que procede de sua boca. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Eles poderiam chamar 100 bilhões de toneladas de moscas se quisessem. O que quer que digam vai acontecer porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus? Sim, amém. Deus sempre é a sua palavra, mas ele sempre usa o homem para operá-la. Deus poderia chamar aquelas moscas lá no Egito, mas ele disse, Moisés, esse é o teu trabalho. Eu só vou te dizer o que fazer e tu vais fazê-lo. Ele fez isso plenamente, está vendo? Ele poderia ter escolhido para chamá-las. Ele poderia fazer com que a lua as chamasse e que o vento as chamasse. Mas ele disse, Moisés, isso. Ele escolheu o homem. Muito bem. Que maravilha, não é?